Olá pessoal, meu nome é Lidiane e eu estou aqui hoje com essa maquiagem super produzida para falar sobre esse livro que me surpreendeu bastante, que é Essa História Está Diferente, 10 Contos para Canções de Chico Buarque. Então assim, eu nunca tinha ouvido Chico Buarque, talvez Olhos nos Olhos, que é uma música muito famosa, popular, mas não conhecia. Eu sabia que ele era cantor, compositor, escritor e que ele é muito apreciado, mas eu não conhecia as músicas dele. Então, quando eu ganhei esse livro, eu fiquei bem feliz que eu poderia conhecer as músicas e ainda ler um conto que fosse baseado na música. Né? Então, são 10 escritores diferentes aqui, nenhum deles é carioca. O autor diz que queria universalizar as canções do Chico Buarque e tirá-las do Rio de Janeiro, digamos assim. Então tem escritores de outros países, tem escritores de outros estados, mas não do Rio de Janeiro. Os primeiros contos eu não gostei tanto, teve um inclusive que eu abandonei, mas os últimos eu adorei. E o que eu gostei mais foi essa diversidade da narrativa que você não encontra num livro comum ou mesmo num livro de contos que seja do mesmo autor. E eu acho que essa é a vantagem da coletânea, trazer diversas falas, diversas narrativas, diversos estilos diferentes para um livro só. Então você consegue conhecer os autores, você consegue conhecer vários autores lendo um livro só. Isso eu achei bem interessante. O livro, ele é... Eu gostei, assim, dessa capa. Aqui tem o nome de cada escritor. E na orelha tem o nome do conto que cada um deles fez. Aqui dentro, azul. E aqui continua o nome de alguns que não couberam aqui. Achei legal. E aqui tem um pouquinho mais falando sobre cada conto. Dentro, então assim, aqui a gente vai ter o índice e uma apresentação feita pelo organizador, o Ronaldo Bressani. E os contos começam assim, o título do conto, o nome do autor e a música no qual o conto foi inspirado. E ali já começa então o conto. Os contos não foram exatamente, não contam a história da música exatamente, alguns sim, mas cada um fez de um jeito diferente. Isso eu achei bastante interessante também. Pelo que eu li aqui, cada escritor escolheu uma música do Chico Buarque, né? Ele mesmo pegou aquela música e adaptou da maneira que achou melhor. Então, eu vou falar de cada conto e assim eu vou dizer onde que entra a música ali. O primeiro conto é do Alan Pauls, ele é um escritor argentino. Eu vou ler aqui, ele é jornalista, professor de teoria literária e roteirista. E tem um romance chamado O Passado, que foi publicado pela Kozak Naif aqui no Brasil, que foi adaptado para o cinema e venceu o prêmio Herald, ou Herald. É também autor de Wasabi, pela editora Iluminuras, A História do Pranto, pela Kozak Naif e La Vida Descalço, pela Sudamericana. E ele se baseou para fazer esse conto na música Ela Faz Cinema, que eu achei a música muito gostosa. Aliás, todas as músicas do Chico Buarque têm uma melodia muito gostosa de ouvir e todas elas eu acho difícil você escutar sem imaginar uma história automaticamente. E a história que o Alan Pauls imaginou foi de um homem que que ele não se dá muito bem com a filha dele, com a mulher dele, e no início da história ele conta alguns problemas que ele teve num restaurante. Enfim, pelo que eu entendi, a garota da música, no caso, parecia que era filha dele, que ele tem essa suspeita de que ela tá mentindo pra ele e de que mesmo que aparente que ela está falando a verdade, ela mente. Eu não gostei muito do conto,
mas valeu. O segundo conto é Lodaçal, do André Santana. Foi baseado na música Brejo da Cruz, que é triste. Mas o legal do Chico Buarque é que mesmo uma história, mesmo um tema triste, fica tão bonito, sabe? Então o André Santana, ele nasceu em Belo Horizonte, ele trabalha como redator de televisão e publicidade, músico, é autor do livro Sexo e Amizade e do romance O Paraíso é Bem Bacana, publicado pela Companhia das Letras, os dois. Enfim, esse conto dele, eu achei que ficou a história assim bem baseada na música mesmo, a história das crianças que vivem no Brejo da Cruz, que são muito pobres, e esses menininhos fumam maconha, e ele começa a narrar então como se esses garotos fossem outras pessoas na cidade. E o conto é bem grande, eu acho que é o maior conto do livro, e esse foi o conto que eu abandonei, porque eu gostei da narrativa, gostei da história, da ideia, mas eu achei que ficou enjoativo, ficou muito longo, e enfim, não é o meu estilo não é o estilo que eu gosto, eu acho. Não consegui terminar. Próximo conto é Carioca, do Cadão Volpato, que foi baseado na música Carioca também. E também é uma música ótima. Escute todas essas músicas que eu tô falando, porque são músicas muito gostosas de ouvir mesmo. O Cadão Volpato é de São Paulo, e ele é músico e jornalista, também cantor e compositor, e é contista também. É autor de Relógio Sem Sol, Questionário, Dezembro de um Verão Maravilhoso e Ronda Noturna, todos editados pela editora Luminuras. Então esse conto ele vai falar sobre um rapaz que começa a gostar muito de uma garota que está dividindo o apartamento com ele. E ela diz que é carioca, mas ele não acredita. Aliás, o narrador fala que ela não é carioca. E o conto todo é isso. Enfim, tem um final inusitado. E eu gostei, assim, também bem diferente da música do Chico Buarque. O conto tem um clima um pouco mais sombrio, não sei se seria essa palavra, não sombrio de terror, mas sombrio mesmo, parece que sempre tá escuro. Eu li a história inteira imaginando que era de noite, tipo assim, não sei porquê. Outro conto, Entre Laços, da Carola Saavedra, que foi baseado na música Mil Perdões, que é uma música bonita, mas um pouco egocêntrica. Então a Carola, ela é uma escritora que nasceu no Chile, escritora e tradutora, mas ela mora no Brasil. E atualmente ela vive no Rio de Janeiro. Então ela é a única que está no Rio de Janeiro. Ela é autora dos romances Paisagem com Dromedário, Flores Azuis, Toda Terça, todos esses pela Companhia das Letras, e do livro de contos Do Lado de Fora, pela editora Sete Letras. Então o conto dela vai falar sobre um casal discutindo num café da manhã, assim, de manhã, eles estão em casa, discutem, e tem a narrativa pelo lado dela e pelo lado dele. E nunca os dois concordam, nunca eles falam a mesma coisa. Então, essa diferença na comunicação, esses ruídos. E a música, ela é só um pano de fundo, digamos assim, dessa discussão deles. Eu achei bem divertido, bem gostoso de ler. Gostei do estilo da Carol. O próximo é um conto do João Gilberto Noll, A Calça Branca. E é baseado na música As Vitrines. O João Gilberto Noll é de Porto Alegre. Ele já venceu 5 prêmios Jabutis. E o único livro que está mencionando dele aqui é Acenos e Afagos, pela editora Record, que também ficou em segundo lugar no prêmio Portugal Telecom de Literatura. Então esse conto dele é um conto um tanto trágico, mas ele conta a história de um romance entre dois homens que se conhecem numa vitrine no Rio de Janeiro,
e um deles não mora ali, né? Ele, eu não lembro, acho que é de Porto Alegre mesmo, e ele vai passar férias no Rio de Janeiro, eles têm um caso e depois ele volta para a cidade dele. Depois de alguns anos ele retorna para o Rio de Janeiro, encontra esse homem de novo, e esse homem está casado, enfim, tem várias coisas que acontecem e o conto cobre um grande espaço de tempo, mas sempre focando nesse relacionamento dos dois. Eu achei bem interessante. Eu nunca tinha lido nenhuma história, nenhum conto, nenhum romance de relacionamento homossexual. Eu achei bem legal, achei interessante e eu gostei desse negócio sombrio, mas foi um conto que quando terminou, eu queria que tivesse continuado. Sabe, acabou assim, parece que no meio da história. Eu queria que tivesse mais alguma coisa. Próximo conto, Feijoada Completa, do Luiz Fernando Veríssimo, baseado na música Feijoada Completa também. E o Luiz Fernando Veríssimo faz exatamente o que tá na música. É até engraçado de acompanhar como ele segue exatamente o que está aqui. O final é engraçado também. Enfim, é Luiz Fernando Veríssimo, gente. Quem já leu ele, é isso que tá aqui. É um conto com bastante diálogo, bem divertido. E no final é engraçado também. Bom, Luiz Fernando Veríssimo, então, é de Porto Alegre também. E ele já escreveu vários livros. E eu gosto bastante dos contos que ele faz, das crônicas também. Ele é jornalista também. Então ele escreveu 7 livros que compõem Comédias da Vida Privada, lançado pela Objetiva. E escreveu vários livros, aqui eles mencionam O Clube dos Anjos e Os Espiões, pela Objetiva. Mas tem vários, assim, para todo gosto, acho. O próximo é Os Fantasmas do Massagista, do Mário Bellatin, baseado na música Construção. E eu só fui entender a música mesmo, o que a música tá descrevendo, quando eu li o conto. Porque quando eu escutei a música, eu achei ela tão bonita, tão poética e não me toquei que tava falando de uma tragédia mesmo. E esse foi um conto que eu achei fantástico, eu achei a história assim incrível. De onde esse cara tirou essa história, realmente é muito interessante, muito criativa, única e acho que foi um dos meus contos favoritos desse livro. Então ele é narrado por um homem que vai a um massagista e esse massagista conta uma história para ele sobre a mãe do massagista. Então é muito legal, apesar da história ser narrada por quem está fora, fica muito interessante e as coisas que acontecem com essa mãe dele e a música entra na vida dela, essa música entra na vida dela de um jeito ruim e vão acontecendo várias coisas por causa dessa música, enfim. O final também é surpreendente. O autor do conto, Mário Bellatin, ele nasceu no México, ficou muitos anos no Peru e depois em Cuba. E eu não tenho certeza porque não diz onde que ele está morando hoje, mas parece que não é no Brasil. Os livros que são mencionados aqui são Flores, romance Flores, pela Kozak Naif, Salão de Beleza, pela editora Leitura, e o livro mais recente, Biografia Ilustrada de Mishima, pela editora Matalamanga, que eu acredito que não é brasileiro. Próximo conto do Mia Couto, Olhos nos Olhos, baseado na música Olhos nos Olhos, que é uma das únicas que eu conhecia, assim, só o refrão mesmo. E o Mia Couto vai realmente falar o tema, uma história que você certamente lembra quando você escuta a música. E eu gostei bastante, achei romântico, achei curioso, divertido. A narrativa também é bem gostosa de acompanhar. E eu também gostaria que tivesse mais desse conto para eu poder ler. Então, Mia Couto, ele é moçambicano e ele é biólogo e jornalista. Ele já escreveu mais de 20 livros que foram traduzidos para mais de 20 línguas e a Companhia das Letras, que é a editora desse livro, ela menciona alguns livros dele que foram lançados por ela, que é
Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, o outro pé da sereia, Terra sonâmbula e Antes de Nascer, o Mundo. Próximo conto é A Mulher dos Meus Sonhos e Outros Sonhos, do Rodrigo Frezan. Foi baseado na música Outros Sonhos, do Chico Buarque, que é uma música muito legal, muito linda. E é um conto bem interessante também. É de um rapaz que é apaixonado por uma atendente da livraria, mas ele não tem coragem de chegar nela. E toda noite ele sonha com ela, mas ele se treinou para parar de sonhar assim que ela começasse a se apaixonar por ele no sonho. Porque ele diz que tudo que ele sonha não se realiza. Então ele não quer que isso aconteça num sonho, porque senão na vida real nunca vai acontecer. E então, assim, no meio do conto tem algumas coisas que ele imagina que poderiam acontecer quando ele for se declarar para ela. Enfim, é muito divertido, eu gostei. Mas também queria que tivesse mais coisas. E o autor do conto, Rodrigo Frezan, ele é jornalista de Buenos Aires, é radicado em Barcelona. Em alguns livros dele, Mantra, La Velocidade de las Cosas e Jardins de Kensington, pela editora Conrad. E o livro mais recente, El Fondo del Cielo, da editora Mondadori. Não sei se tem livro traduzido para o Brasil, pelo menos aqui não menciona. E o último conto é do Chico de Sá, Um Corte de Cetim, baseado na música Folhetim, que é uma música gostosa de ouvir também, bem interessante. E ele fala exatamente, a personagem da história é a mulher descrita na música. Então tem um homem muito apaixonado por ela e que acaba fazendo loucuras para ficar com ela. Ele faz vários cortes na narrativa, eu achei bem interessante. E o Chico de Sá, ele é cearense, ele é jornalista, também é músico, autor dos livros Cavaleiros Solitários Rumo ao Sol Poente, da editora do Bispo, Catecismo de Devoções, Intimidades e Pornografias, dessa mesma editora, e também tem contos na antologia Boa Companhia Crônicas, da Companhia das Letras. Enfim, aqui já se foram os 10 contos. É um livro bem interessante para você que quer conhecer ou quer ler alguns contos baseados, inspirados nas músicas do Chico Buarque. Eu recomendo. Eu vou entregar esse livro para uma amiga minha, que ela gosta do Chico Buarque. Vamos ver o que ela vai achar. Enfim, gostei bastante. É isso.